Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a nossa leitura do livro As Cartas de Cristo. Nós estamos ainda na carta 6 e vamos continuar de onde paramos. Estávamos falando sobre família, Jesus explicando sobre a sexualidade, né? Quando a sexualidade é utilizada de maneira inadequada, que traz sofrimentos e cria uma prole, quer dizer, temos filhos desajustados, desalinhados, desequilibrados, né? Porque no momento da concepção eles receberam cargas negativas e disfuncionais do amor, entendeu? Vieram com uma energia sem amor, na verdade, a palavra é essa. Então, ele nos ensina aqui que para termos uma família harmonizada, é preciso prestar atenção nesse ponto específico que se chama sexo. É um tabu, muita gente não quer falar sobre isso, mas é uma realidade que precisamos conversar. A família disfuncional, ela vem de uma sexualidade disfuncional também. Criamos energias iguais à vibração daquele momento, né? Então, vamos continuar com a nossa leitura e aprender um pouco mais aqui com as coisas que Jesus quer nos ensinar. De onde paramos então? Pode-se dizer que as condições de sucesso ou de disfuncionamento familiar surgem puramente das características inatas de seus membros e do modo como elas se comportam em seus papéis diariamente. É perfeitamente verdadeiro que a vida familiar é produto das características e da atuação de cada um. Porém, quero que você também reflita sobre a família disfuncional que se rompem, a convivência e a coabitação sexual que chega ao fim, os pais que se separam e começam vidas totalmente novas porque eles conseguiram livrar-se da consciência insalubre e crítica que absorviam durante o ato sexual. Se forem fortes o bastante para fazer isso, cada parceiro descobre um novo eu, constrói um novo ambiente e reencontra um novo sucesso. Entretanto, aqueles parceiros que vivem um verdadeiro amor recíproco, que consideram juntos as necessidades um do outro, dando e recebendo de maneira equilibrada, oferecendo apoio emocional quando necessário, ou um amoroso conselho, não advertência, quando o outro pede, verão que a família está unida pela absorção mútua das energias de consciências dinâmica. À luz dos parágrafos anteriores, pode-se agora entender que nunca deve haver um sentimento de queixa, hostilidade oculta, desprezo ou difamação antes do ato sexual. Tais sentimentos devem estar plenamente resolvidos antes que se retome o sexo. Em uma relação onde a discussão e a liberdade de expressão são aceitos como normais, cada parceiro deveria resistir ao ato de amor sexual até que se tenha construído uma poderosa força conjunta de amor sensível e que a consciência de ambos esteja em um estado de puro equilíbrio. Com referência ao estupro, esse é o mais hediondo ato contra o outro e atrairá para o praticante a sua própria e justa consequência em algum momento no futuro. Este ato procede de uma consciência egóica especialmente corrompida e distorcida. As frequências vibratórias de consciência de tais pessoas são tão baixas e pesadas que são autodestrutivas. No passado, sermões eram continuamente pregados à sociedade. Nos países do Oriente, os 10 mandamentos eram corretamente apresentados como sendo as verdadeiras bases de uma cultura humanizada e civilizada, ensinando o autocontrole, o qual foi facilmente aceito em todas as religiões do mundo. Hoje, ao fortalecer-se a consciência egóica devido à influência da indústria do entretenimento e os meios de comunicação, são os desejos egóicos que estão no comando. É preciso que você também compreenda e aceite que as energias de consciência são energias tão reais e ativas quanto as energias de calor e som.
Assim como as ondas sonoras podem penetrar certas substâncias, as energias de consciência de uma pessoa infectam como um vírus as energias de consciência de outra mente, com suas próprias tendências brutais. Estas energias não são expressas exatamente do mesmo do que o estuprador, mas tenha a certeza de que as energias de consciências transmitidas implantam uma nova ideia ou sentimento em um ser inocente. Os seus cientistas não estão prontos para acreditar em telepatia, mas telepatia é um fato da vida, ainda que a atividade de uma consciência embrutecida possa estar tão centrada em si, que não reconheça que novos impulsos tenham se originado na mente de outra pessoa. Não falarei mais sobre isso, exceto para advertir aqueles que têm altos postos na igreja, na lei e no governo, e que não cumprem com suas responsabilidades para com as pessoas nesses tempos críticos. Eles acabarão por perceber a enormidade de sua falta de comportamento moral ao exercerem seus deveres terrenos. Eles sentirão recair sobre suas próprias vidas as marcas das vidas daqueles que foram prejudicados e destruídos por causa da sua negligência moral. Toda ação tem repercussões semelhantes. Talvez agora você compreenda por que a tendência sexual atual está causando as mais terríveis condições no mundo inteiro. Para que você entenda plenamente aquilo que estou dizendo, quero que você esforce-se para visualizar e compreender que a natureza da vida consciência do equilíbrio universal é um poder sem limites, pois o equilíbrio, a harmonia, surge do controle mútuo entre os impulsos universais de masculino e feminino, inteligência e amor, a vontade de experimentar e a vontade de permanecer em aceitação, o anseio de estar vivo e o de refrear-se e manter-se o status quo, com a finalidade de formar vínculos e estabilidade. Esses primitivos impulsos do ser, como expliquei na carta 4, são a realidade, que dá vida, forma, estrutura e existência a todas as coisas visíveis. Essa dimensão é um estado de beleza, alegria, harmonia, êxtase sublime, reverência, inteligência e amor. Isso é tudo o que a Terra pode demonstrar, mas em uma escala muito além de sua mais distante concepção. Tente abrir sua consciência para o significado dos parágrafos anteriores. O fato de compreender e internalizar o significado mudará toda a perspectiva de suas origens divinas e da existência em si. Nos parágrafos acima, descrevi para você a natureza e a essência da vida, que entra em ação no espermatozoide e no óvulo, quando eles se unem para dar forma a uma criança. Essa é a sua verdade, sua realidade, sua alma, psique e estado mais profundo do seu ser. Instintivamente você é consciente disso. O bebê é a encarnação da alegria, a alegria que ele expressa enquanto desenvolve a consciência de suas relações, e seu ambiente surge do profundo manancial da vida divina que o formou célula por célula, segundo as instruções genéticas, até a sua forma atual. Qual é a diferença entre a alma e a psique? Explicarei agora a verdadeira diferença, ainda que os psicólogos terrenos possam contestar. A alma é a chama divina, uma metáfora usada para descrever a essência da vida divina, que é absorvida pelo ser individual no momento da concepção. A força vital adquire uma forma pessoal e libera a energia da força elétrica da atividade e os impulsos magnéticos de ligação e rejeição para empreender o trabalho complexo de construção do corpo. Portanto, você tem no núcleo do seu ser, sua alma, a realidade divina, e essa é inteligência divina, amor divino, que é o poderoso impulso divino para criar, crescer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfazer toda a necessidade em um sistema de perfeita lei e ordem. Esta é a realidade que é a sua alma. Portanto, quando você estiver superado os impulsos do ego e convidado a alma a manter o domínio de seus pensamentos e sentimentos, você será instigado a expressar todos os impulsos divinos acima descritos. Você será
tomado por um desejo de promover unicamente o bem supremo de todos os seres vivos e do universo em si. Você terá se tornado um verdadeiro mensageiro da consciência divina, expressando todas as suas qualidades do ser. Até o momento da reunião da alma com a consciência divina, a psique ocupa os cantos mais profundos da sua consciência humana e extrai sua consciência de sua alma. Este é o instinto oculto em que você sabe distinguir o certo do errado. O ego também é formado no momento da concepção. Enquanto a criança se desenvolve, o ego começa a se fazer sentir. Ele é a base de sua personalidade humana, que dá a você individualidade. É a energia de sua consciência humana. É o que o torna único e diferente de todos os demais. Com a finalidade de conservar a sua individualidade, o ego deve protegê-lo dos ataques exteriores de qualquer tipo e dar a você o que necessite para prosperar, florescer, crescer e ser feliz. Isso é divinamente ordenado e não deve ser tratado com desprezo. O ego constitui um núcleo de primeira importância e muito necessário de consciência de criação, desenvolvimento e crescimento. O ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade, o impulso de movimento contínuo, aparente em todos os seres vivos, inclusive nas plantas que giram e desdobram as suas folhas para captar o sol da melhor maneira possível. Esse é um movimento concebido no campo elétrico de atividade contínua e no campo emocional de ligação-desejo, na consciência da planta que permite que ela cresça e desfrute do calor do sol. O ego, em todo ser vivo, é unicamente o assento da consciência terrena. Ele, de maneira nenhuma, se assemelha à realidade divina, que constitui a alma. O impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena e está voltado exclusivamente para conseguir o que quer para fazer a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sua sobrevivência. Ele pisoteará outras entidades ou espécies para alcançar os seus propósitos. Essa força egóica está ativa em todos os seres vivos, desde a minúscula ameba até o rei mais poderoso. Quero comentar aqui com vocês, pessoal. Esses dias eu vi um vídeo de espiritualidade, eu sigo muito esses canais assim. E a pessoa colocou o vídeo e alguém foi lá e comentou que os animais não têm ego, que só os seres humanos têm ego. E eu discordei da pessoa, né, porque eu já li as cartas todas várias vezes e eu já tinha lido essa parte que eu tô falando aqui com vocês. Muita gente vê o ego, pessoal, como uma coisa negativa, né? E o ego, ele não é uma coisa negativa, é exatamente o que Jesus está explicando aqui agora. O ego é a nossa parte que nos impulsiona, é a nossa energia criativa. Ele nos impulsiona a ir em busca do que precisamos e repelir aquilo que nós não queremos. E ele disse que isso está até nas plantas, e é verdade. Você planta uma semente e ela cresce, e o que ela faz? Ela primeiramente aprofunda suas raízes em busca de água. Ela está o quê? Ela está impulsionando, ela está indo em busca, é o ego dela. E depois que ela sai para fora da terra, ela se vira para o lado do sol, ela está sempre em busca do lado do sol. Todas as plantas fazem isso. Elas gostam de luz, elas buscam a luz do sol. E as suas raízes sempre em busca de água. Isso quer dizer que a planta é má, gente? Não. O ego não é uma coisa má. É o nosso impulso de viver, de expressar, de falar, de viver, de comer, de tudo, certo? Então, gente, é importante prestar atenção quando nós formos comentar, né, num vídeo de alguém. E, na verdade, assim, essa pessoa falou isso, mas eu entendo que é o que ela entende, é o que ela vê. Mas vamos ler as cartas, vamos prestar atenção, pra gente não fazer esse tipo de comentário que instrui uma pessoa erradamente. Os animais também têm ego. Os animais também têm ego. Eles se defendem, procuram se abrigar, né? Eles procuram comida onde quer que tenha alguma coisa para comer. Pensa num animal de rua, como ele tem o ego aguçado. Se você tentar tocar um animal de rua, geralmente ele não aceita, ele se protege, ele se defende, entendeu? Todos os seres vivos têm ego, todos os seres vivos.
Então, é estudando que a gente vai conseguir entender isso, mas eu acho que eu me fiz entender para vocês aqui. Vamos continuar aqui a nossa leitura então, pessoal. O impulso do ego poderia ser chamado de protetor e ditador do universo vivo. É nesse ponto que a maioria das pessoas do mundo, na atualidade, se confunde ao contemplar a possibilidade da existência de um Deus. Elas analisam as atividades de diversas espécies impulsionadas por consciências egóicas, uma alimentando-se da outra para sua subsistência, e decidem que essa selvageria deve ser trabalho do Criador. Como então o Criador pode ser um Deus de amor? Esse é um dos mal entendidos e crenças que eu gostaria de desfazer. É meu propósito que todo o mundo compreenda que o universo inteiro tem em seu núcleo de base e fundamento de todas as coisas a força vital divina que inspira e respira através de toda a criação. Ela é o equilíbrio oculto, porém poderoso, do qual todas as coisas extraíram o seu ser, forma e estrutura. Ela é o espaço dos cientistas, no qual é produzido o movimento e a ligação das partículas elétricas. Ela é tanto o impenetrável e sempre desconhecido terreno da existência, como também a fonte oculta de toda subsistência que há em todas as coisas do universo. O ego é a ferramenta da criatividade divina para produzir a individualidade a partir da unidade de seu próprio ser. O que eu estou dizendo será muito discutido pelos seus cientistas. Estou me referindo às almas daqueles seres terrenos cujo intelecto está suficientemente evoluído para debater e decidir sobre uma linha de conduta, e mesmo com uma compreensão parcial, responder intuitiva e inteligentemente ao que está acontecendo no ambiente. Estas entidades mais avançadas de todas as espécies são os gênios de sua raça. Não julgue o desenvolvimento interior de qualquer espécie, humana ou outra, pelo seu corpo físico exterior. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir da mesma vida divina. Algumas psiques são capazes, graças aos seus campos mentais emocionais mais espiritualizados, de rivalizar com a consciência egocêntrica e empreender atos atenciosos e cuidadosos que apenas podem proceder dos impulsos da alma provenientes da realidade divina. Portanto, é preciso ter o maior respeito e consideração por todos os seres vivos, onde as espécies evoluíram até o ponto de formular ideias e pensamentos claros e de expressá-los em sons e palavras, e onde o desenvolvimento espiritual da psique pôde penetrar na consciência egocêntrica. A psique começa a perguntar: isso é tudo o que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? E etc. Quando isso ocorre, a alma está começando a imprimir na psique uma necessidade urgente de querer alcançar a fonte do seu ser, a qual sabe por instinto que existe e que é seu verdadeiro lar e lugar de descanso. O anseio oculto mais permanente da alma de reunir-se com a fonte do seu ser pode então ser sentido pela psique. Há pessoas que nunca alcançam esse desenvolvimento vital em suas vidas. É porque os processos mentais e emocionais de seu ego estão fortemente voltados para o exercício da inteligência e da razão, que quando outras pessoas fazem perguntas como: como começou a vida? Existe Deus? Como foi concebido e criado um universo tão maravilhoso? O ego do incrédulo e daquele que não é um buscador consciente apenas de sua própria onipotência se propõe a refutar que exista alguma dimensão que esteja além daquela onde a Terra tomou forma. Ele renega a voz da alma, transmitida pela psique, e a cada argumento encerra-se mais firmemente nas percepções do mundo visível e material que representam a sua única segurança. Assim, a alma fica encarcerada nas cadeias mentais emocionais eletromagnéticas do ego, e a mente humana permanece convencida de que a alma não existe, que a dimensão terrena da existência é a força vital física, são as únicas realidades. Se a mente de tais pessoas está determinada a rejeitar qualquer sussurro inspirador da psique-alma, o corpo sofre com pequenas doenças, as relações são tensas e a vida em geral é cheia de estresse. Uma enfermidade pode vir em seguida. Isso se deve ao fato de que tais pessoas se alimentam apenas dos recursos limitados de energias oriundos da comida que põem em sua boca. Essa energia é procedente de um processo químico e não da fonte de toda a vida. Ainda que sua vida tenha inicialmente sido extraída da realidade divina que lhe deu o seu ser,
você também tira a sua energia física do alimento e dos processos digestivos que fabricam as enzimas que quebram a comida em uma forma utilizável e alimenta as células físicas de todo o seu corpo e mente. Essa é a vida corporal. Muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente de seus processos físicos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais magnéticos e mentais elétricos da entidade viva. Ele quis dizer aqui, gente, que a gente precisa extrair energia do sol, das estrelas, da lua, do ar, das árvores, da natureza, meditando, estando entre os animais, andando no meio das matas, buscando um equilíbrio energético e não só em busca do alimento físico, porque o alimento físico alimenta o nosso corpo, mas nós precisamos de energia espiritual, nós precisamos de alimento emocional e espiritual energético, entende? Esses campos elétricos e magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até o elefante e um ser humano, são radiações pessoais da força vital, que vêm da alma, combinados com as radiações da consciência e conhecimento pessoal da atividade, em contínuo movimento mental elétrico da entidade e de seus impulsos emocionais magnéticos de ligação e rejeição. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade. Por sua vez, os campos afetam profundamente os processos físicos do corpo. Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo segundo o estado de consciência pessoal e está em harmonia com as radiações da força vital, da inteligência e amor divino, ou em conflito com eles devido aos impulsos autocentrados do ego. Uma entidade infeliz definha e morre. Uma entidade feliz floresce. Isso é um fato básico da existência. Em última análise, cada entidade viva se alimenta de seu próprio estado interior de contentamento ou frustração. Você pode constatar a verdade dessa afirmação no desenvolvimento físico e de consciência de um bebê. Uma criança feliz e contente floresce, ri facilmente e está plena de alegria. O contato com uma mãe amorosa aumenta o bem-estar da criança. As radiações amorosas e felizes da mãe para com o bebê alimentam as radiações de consciência do pequeno, que por sua vez aumentam a força em seu pequeno corpo. À medida que a criança se desenvolve, sua personalidade em desenvolvimento começa a colorir as radiações de sua alma com uma força de consciência brilhante ou escura, a qual reforça a saúde da criança ou a diminui. Uma pessoa com um poderoso psiquismo vê os campos eletromagnéticos enfraquecerem em um indivíduo ou animal com seu campo energético diminuído, ainda que no momento nem o indivíduo nem o animal registrem enfermidade física. Pode passar um dia ou mais antes de que o corpo em si comece a manifestar a diminuição de energia da consciência através de alguma forma de esgotamento ou enfermidade. Há na Terra pessoas que desenvolveram equipamentos que registram esse fenômeno. Em anos vindouros, esse será o método reconhecido para diagnosticar e tratar uma enfermidade que se aproxima. Com a evolução da tecnologia, do conhecimento espiritual científico, o exato estado mental e emocional que é responsável pelo esgotamento físico será primeiro revelado sob hipnose e registrado eletronicamente em frequências de vibrações nas telas. Isso será seguido de uma investigação eletrônica que apresentará as frequências vibratórias de diversas partes do corpo em telas semelhantes. Esse processo implicará em mudanças de cores, pois cada padrão de consciência se manifesta primeiro tanto em frequências vibratórias quanto em cores. Ao comparar as frequências vibratórias mentais, emocionais com as frequências vibratórias das partes do corpo, se poderá também localizar o órgão exaurido de energia, assim como a causa mental emocional. Os psiquiatras não mais investigarão as experiências passadas sondando, classificando, fazendo afirmações sobre possíveis origens ou causas de transtornos mentais, emocionais e físicos, para em seguida fornecer racionalizações humanas com as quais fazer o tratamento. A verdade sobre o estado espiritual do homem interior será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessária instrução espiritual e meditativa e para o trabalho mental a ser feito para que o homem possa recuperar a saúde,
a vitalidade, as perspectivas e metas, assim como uma capacidade mais profunda para o amor incondicional. Naturalmente, não se utilizarão mais medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento da vida divina, a energia da alma, é o responsável pela enfermidade. A ele ou a ela será ensinado como elevar as frequências vibracionais da área afetada do corpo de maneira sistemática e deliberada, e como lidar com as circunstâncias pessoais que causam o mal-estar psicológico e o esgotamento da energia da alma. O paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo da energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura cura e vida espiritual. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias, se não for imediatamente. Entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida no processo de cura. Nesse ponto aqui, pessoal, que ele falou em ler as cartas, eu consigo reconhecer o que ele está falando. Lendo as cartas todo dia, meditando, fazendo reiki, eu me sinto super bem, vitalizada, me sinto melhor. Quando eu me afasto, que seja por 1, 2, 3 dias, porque eu tenho muitos compromissos, muito trabalho, eu percebo a minha energia cair. Porque eu não meditei, porque eu não fiz reiki, porque eu não li as cartas. Entendeu? E quanto às máquinas que ele citou aqui, como já tem 23 anos, 24 anos essas cartas, a gente já pode ver as máquinas aparecendo, né? Há 24 anos atrás, muitas dessas ressonâncias, desses exames já não existiam ainda. Então, realmente, a gente vê aqui a realidade do que ele falou, né? Nós vamos encerrar o vídeo, gente. Ficou um pouco longo, mas eu quero deixar vocês aqui nessa meditação sobre o final do que ele falou. Lendo as cartas, meditando e praticando algum tipo de terapia alternativa, Reiki, Ho'oponopono, faça um teste. Você vai perceber suas energias aumentarem ou baixarem, de acordo com a distância que você coloca entre esses estudos e essas práticas. Tá bom? Eu agradeço vocês terem visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau!